Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.om.br. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É a mensagem do livro Jesus no Lar. O médium é Francisco Cândido Xavier, o espírito Neo Lúcio, onde ele relata o primeiro culto cristão no lar, implantado na residência de Simão Pedro. É a mensagem número 24, os sinais da renovação. Ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância. Dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolve o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentaram do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva,
Quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a cintilarem no alto, pareciam saudar essa era distante. Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperanças, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, continuando o termo reencarnação, nos diz Lamartine: a reencarnação pode dar-se imediatamente após a morte, ou após um lapso de tempo mais ou menos longo, em que o espírito está errante. Ele pode acontecer sobre esta terra ou em outros globos, mas sempre num corpo humano e jamais no de um animal. A reencarnação é progressiva ou estacionária. Ela jamais é retrógrada. Em suas novas existências corporais, o espírito pode decair em sua posição social, mas não como espírito. É quando se diz: de senhor, voltar a ser serviçal, de príncipe, operário, de rico, miserável, sempre progredindo no conhecimento e na moralidade. Assim, o celerado pode tornar-se um homem de bem, mas o homem de bem não se tornará jamais um celerado. Entre os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda estão sob a influência da matéria, o horizonte das ideias é pequeno, é limitado, por assim dizer, ao presente. Sua visão intelectual não alcança nem o passado, nem o futuro. Eles não podem ter da reencarnação senão ideias incompletas e mesmo falsas. Concebe-se facilmente, de resto, que os espíritos muito avançados podem, sozinhos, catalogar suas impressões, analisá-las e descrevê-las. O modo pelo qual os espíritos endividados sofrem explica-se por sua ignorância e por sua causa dos preconceitos terrestres. Seria como no caso em que se perguntasse a um camponês se a terra ou o sol que gira. Repetindo, seria o caso de perguntar-se a um camponês se é a terra ou o sol que gira. Eles não se lembram de suas reencarnações anteriores, mas que alguma coisa confusa, e o futuro é para eles uma coisa muito vaga. Diz-se que a lembrança das existências passadas elucida-se à medida que o espírito se depura. Anotou Lamartine Palhano, no seu Lex Kardeciano, o termo reencarnação, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem para nós almas imortais. Então, ouçamos do CD Luz Coral Sheila, comemorando os seus 50 anos do grupo da Fraternidade Irmã Sheila, a faixa de número 12, Almas das Andorinhas, de autoria de João Cabete. Não sei dizer para onde
Estamos na sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. O livro também é notícia. Acabamos de ouvir pelo coral Espírita Irmã Sheila a música de João Cabete, As Almas das Andorinhas, onde ele diz que não sabe para onde vão as almas das andorinhas. Também nós, quando temos um companheiro muito querido que deixa o plano físico, nós dizemos, vai para o mundo espiritual, mas não sabemos onde esta alma estará. E ficamos a lembrar, com carinho, do legado que essas almas vão nos deixando. No painel do Livro Espírita dessa edição, queremos destacar dois títulos que se completam. O primeiro título, Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. A autoria é de Corina Novellino, pela editora Ide. E o outro é Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, de Jorge Risini. Esses dois títulos se complementam, porque enquanto Corina Novellino aborda a biografia de Eurípides Barçanufo nos seus mínimos detalhes, Jorge Risini explora o aspecto da faculdade mediúnica de Eurípides Barçanufo. E por que nós estamos lembrando de Eurípides Barçanufo? Lembrando porque foi jovem e desde os verdes anos da sua mocidade foi um líder da comunidade católica de Sacramento, Minas Gerais, até o momento em que ele tomou conhecimento da doutrina espírita através do seu tio, que morava na fazenda Santa Maria, e lá dirigia um grupo de uma forma empírica, simples. E quando vinha a Sacramento, o tio hospedava-se na sua casa. Como católico e bom católico, tentava persuadir, por influência sacerdotal, que seu tio abandonasse essas coisas. E o tio então dizia que não tinha instrução para conversar com ele. E nesta noite então deu-lhe de presente para que ele pudesse ler esse livro de Leon Denis, Depois da Morte, o poeta do Espiritismo. Enquanto o tio adormecia, Eurípides mergulhava na leitura. Varou a noite toda, ao amanhecer estava completando a leitura do livro. Deslumbrado pelo conteúdo deste livro, o poeta, o filósofo Leon Denis. Então, quando ele devolve o livro ao seu tio, o tio diz, não fique com você, que você fará um melhor proveito. E quando tiver vontade, possibilidade, venha nos visitar na fazenda. E assim ele pausadamente releu outra vez o livro Depois da Morte e decidiu-se a ir visitar o tio e ver em loco como é que se desenvolvia esta reunião. A caminho da casa de seu tio, ele entabulava inúmeras perguntas, questionamentos em torno da religião, principalmente no Novo Testamento, perguntas que até então ele não encontrava, não conseguia entender e não encontrava respostas. E ele propunha que, se porventura João Evangelista respondesse a estas perguntas a ele voltaria muito satisfeito. E aquele núcleo de pessoas semicultas, semi-analfabetas, através de um dos médiuns, uma entidade se manifesta e se identifica como sendo João Evangelista e responde todas as perguntas que ela alimentara na sua cabeça até ali. Ele retorna da fazenda de seu tio para Sacramento com a convicção de que encontrar realmente a fonte do esclarecimento através da doutrina espírita. E ele vai comunicar ao sacerdote que a partir daquele momento ele não era mais católico, era espírita. E o que ele demonstra, o que ele constrói na cidade de Sacramento, o ponto mais alto é o Liceu Sacramento, o Instituto Allan Kardec, fundado, a primeira escola espírita do Brasil, quiçá do mundo, levando o nome de Allan Kardec. E ele
vem a desencarnar com 38 anos de idade. E o que marca essa desencarnação dele é exatamente uma mensagem maravilhosa chamada de A Visão de Eurípides, em que ele estava meio pensativo, e aí ele queda-se como fosse uma sonolência, e começa o processo de desdobramento, um fenômeno muito comum que ocorria com ele com relativa frequência. Ele tinha um controle sobre si mesmo e podia projetar-se do seu corpo, e ele se vê numa região muito interessante, e depois ele divisa uma determinada personagem, e quando se aproxima ele identifica como sendo Jesus. E ao concentrar a sua visão, ele observa que algumas lágrimas fluíam pela face de Jesus, e ele quer de alguma forma minimizar aquela cena, e na narrativa dele ele gostaria talvez pudesse ser até um cão para lamber os pés de Jesus, numa atitude de amizade. Reunindo suas forças íntimas, ele consegue perguntar: Senhor, tu choras por aqueles que não te conhecem? E Jesus simplesmente meneia a cabeça numa negativa. Pergunta: tu choras pela velhice desamparada? E Jesus novamente meneia na negativa a sua cabeça. Tu choras pelas crianças abandonadas? E continua balançando a cabeça numa negativa. E aí então ele responde: eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Eurípides volta ao seu corpo, desperta e jamais adormeceu. E naquela época a gripe espanhola devassavam vidas, ceifavam vidas em nossa terra, no Brasil e no mundo. E ele, cuidando dos enfermos, vem a contrair também a gripe espanhola, e no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ele desencarna com 38 anos de idade. Estamos lembrando porque no dia 1º de maio, dia do trabalho, 1º de maio de 1880, este espírito de escola volta ao plano terreno. E é neste livro então que nós encontramos, através de Corina Novellino, essa pérola fantástica que ele também nos legou. É de sua autoria a oração Deus. Deus, o universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques,
na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicolor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora: Pai nosso, que estais no céu, ou com os anjos quando cantam: Glória a Deus nas alturas. Aleluia. E assim, amados ouvintes, emocionado por mais esta passagem, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperanças. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.